sinta dizer para os nossos internautas a importância dos cruzamentos na Umbanda, teu ponto de vista sobre os cruzamentos. Pergunta muito importante. Inclusive eu já vou devagar nesse tema por outros pontos. Isso é algo que ultimamente anda se vendo menos, né? Assim como a gente estava falando dos nomes das entidades, né? É uma das coisas que me preocupa na Umbanda, porque é fundamental que o filho da Umbanda, dentro da sua doutrina, é lógico, ele siga todos os cruzamentos da sua raiz, da sua doutrina, porque é uma caminhada, né? E o que eu vejo hoje muito é aquela questão de, eu sou pronto na Umbanda, eu sou pronto no, né? Daí o cidadão vai lá, ele não tem um cruzamento de cemitério, ele não tem uma mata ou não tem uma praia e é pronto na Umbanda. Como é que faz para se aprontar na Umbanda? Como é que, né? Eu, Pai Salão, enxergo os cruzamentos como parte fundamental da Umbanda. Eu diria que, se possível, a gente, lógico, também fuge um pouco disso, mas antigamente se falava muito que teria que ter 21 cruzamentos da mesma natureza, né? Isso é o que eu ouvi falar dos mais antigos. E hoje, raramente, tu ouve falar que as casas ou que os filhos fazem todos os cruzamentos, né? Mas acho que sem o cruzamento na Umbanda não existe Umbanda, né? A Umbanda é feita de todas as naturezas, né? Seja ela de cruzeiro, de mata, de praia, de cachoeira, de pedreira, enfim. Sem esses cruzamentos você não tem Umbanda, né? Os cruzamentos, eles representam as forças das divindades de Umbanda, das naturezas da Umbanda e aquilo que a Umbanda representa. Então, eu enxergo assim, pessoal, se não houver esses cruzamentos, não existe Umbanda, né? Eu digo que são de extrema importância e sem eles nós não conseguimos trilhar e findar, se é que tem como findar, mas nós não conseguimos chegar ao ápice, né, da nossa caminhada na Umbanda, que são os cruzamentos nas suas naturezas, né? Então, de novo reitero, sem os cruzamentos não existe Umbanda. Muito bem. Então, eu acho que tu tocou num ponto muito importante, pois nós estamos tendo um problema no áudio aqui, o pessoal está cruzando de novo, propaganda e ponto. Está caindo direto. Vou pedir para a Jaqueline sinalizar assim que retornar a fala, nós queremos nos conectar. O Boqueira está tocando só ponto. Ih, agora veio uma enxurrada aqui. O Edson também mandou. Tem gente, inclusive, esperando no portão pegar o Diego. Sinalize se voltou, por favor. Para nós voltar a nossa entrevista aqui. Por favor, tanto o Boquese como a Jaqueline nos sinalizem. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando. Agora tudo mudo. O Boquese disse que voltou e a Jaqueline disse que está tudo mudo. Não, agora está lá. Voltou, né, Boquese? Dá um ok. Atualiza. Você dá F5 na página. Então, vamos continuar. Bem, essa questão dos cruzamentos tu coloca num aspecto, traz sobre um viés muito importante. É exatamente sobre a questão de se tornar um sacerdote também. Nós temos que entender que a Umbanda é uma religião, mas ela, além de ser uma religião na sua proposta filosófica e teológica, ela é uma religião que se utiliza demais dos rituais e, portanto, ela é magística.
essa interação teológica, filosófica, é comum a todas as religiões. Mas quando se trata de rituais magísticos, é uma prerrogativa, sobretudo, da Umbanda e das religiões de matriz africana. Mas vamos focar na Umbanda. Então é necessário uma preparação muito séria por parte dos médios, porque ele vai adentrar em campos, em sítios sagrados, em demandas, e ele tem que ter uma preparação suficiente para não se tornar vítima destes, enfim, dessa relação com esses campos, com essas entidades e tudo mais. Imaginemos assim, eu tenho um corpo físico, eu tenho meus chakras, eu tenho que alinhar os chakras, eu tenho que me preparar para poder me blindar e ter condições de executar todas as atividades espirituais e me vincular a uma determinada entidade de uma determinada linha. No caso de um caboclo, de um preto velho, de um exu. É diferente da roupagem espírita kardecista, onde as pessoas não fazem cruzamentos e elas estão ali para receber as solicitações dos espíritos chamados sofredores para encaminhá-los, para orientá-los. A Umbanda não tem essa proposta inicial. A Umbanda tem a proposta de desenvolver o médium para um vínculo com uma determinada entidade, inclusive todo médium tem a sua entidade-chefe, para exercer suas atividades. Então ela vai se ligar, sobretudo para fazer seus rituais, à magia, para poder adentrar no sítio sagrado. Então imaginemos assim, eu não tenho o cruzamento de mata e o Maurício tem. Aí eu sou simplesmente um simpatizante da Umbanda e resolvo fazer um trabalho. Eu li lá no Google como é que faz, eu resolvo fazer um trabalho na mata. Qual a diferença, e é isso que as pessoas me pedem, entre o Maurício fazer o trabalho, já que ele é um iniciado, fez os cruzamentos de mata, e eu que sou simplesmente um simpatizante, não tenho cruzamento algum, mas eu levo todo o material que eu acho que é importante, que eu li, ou alguém me indicou, e faço o trabalho. Por que o meu pode não funcionar e o do Maurício pode funcionar? Bom, em primeiro lugar, porque o Maurício tem um convênio com aquele sítio, porque ele fez o cruzamento, as entidades reconheceram ele se vinculou, então ele tem a digital dele lá, ele tem o cadastro dele lá, estou falando simbolicamente, ele vai adentrar e dizer, esse é o Maurício de Ogum, ele pode fazer o trabalho, e ele vai receber a outorga para isto. Agora, eu como simples simpatizante, eu não tenho outorga nenhuma, eu vou lá, faço um trabalho, possivelmente não vai ser nenhuma entidade da Umbanda que vai receber, mas pode ser outra entidade, inclusive nem de luz, e eu me vincular a um tipo de egrégora que não vai me fazer bem. Por isso a necessidade dos cruzamentos. Por isso que eu tenho que me preparar e me vincular cada vez mais a esses sítios sagrados através dessa ritualística. Porque através destas ritualísticas eu vou estar em compatibilidade com essas egrégoras e autorizado a entrar nesse sítio para realizar os trabalhos que eu preciso. Eu já vi pessoas dizerem assim, mas se o Zélio não fez cruzamento nenhum e não precisou de nenhum dirigente para iniciá-lo, na Umbanda também não precisa. Eu acho isso, sinceramente, um desserviço. Acho que nós não podemos querer nos comparar a um Zélio, ao próprio fundador do kardecismo, né? Porque essas pessoas vieram com uma determinada missão e são espíritos que vêm se preparando há milênios para isso, para uma missão dessa envergadura. Allan Kardec não é qualquer espírito, o Chico Xavier não é qualquer espírito, o Zélio Fernandino de Moraes não é qualquer espírito. E as pessoas se banalizam, mas se ele fez, eu também posso fazer. Não é assim. Nós temos a necessidade de nos vincular a um terreiro, desenvolver, fazer todos os cruzamentos e receber a outorga para podermos realizar determinados trabalhos. E sim, Maurício, eu concordo contigo, também está se perdendo essa cultura, esse fundamento, né, esse fundamento dos cruzamentos da Umbanda. Já aprendi já com o Pai Pedro e acredito que todo mundo que é iniciado na nação, no Batuque, tem uma frase que integra o meio, que não se dá aquilo que não se tem. Claro. Né? E quando como o senhor falou, o senhor chega àquela natureza, tu é apresentado àquela natureza e tu é integrado àquele meio, né, e aquele poder ali onde o orixá se manifesta. Né? E tu só vai poder trabalhar, adentrar ou buscar algo se tu já foi apresentado àquela natureza e realmente tu
fizer parte daquele meio. O senhor fez uma analogia muito interessante, tu tem a tua digital lá, né? É como tu está indo trabalhar lá agora para aquela natureza, né? Então tu está cadastrado lá naquela natureza e sim, é dessa forma sim. E realmente eu fico até triste porque estamos perdendo mesmo esses fundamentos, né? E não deveriam ser hábitos, né? Eles são fundamentos, então é além do hábito. Mas eu quero trazer para o plano físico para sublinhar mais, né? Para tornar mais, exagerar mais essa realidade que nos preocupa tanto. O Marcos Luciano Oxalá é acadêmico, é um professor doutor da Universidade de Caxias do Sul e engenheiro. Eu já ouvi muitas vezes assim essa frase, o matrizeiro tal, fulano que trabalha numa metalúrgica, sabe mais que os engenheiros, dá baile nos engenheiros. Aí eu pergunto para o Marcos, o cara que tem todo esse conhecimento, mas ele não fez engenharia, ele pode assinar como engenheiro? Obviamente que não, né? Obviamente não. Mas aí as pessoas, mas sabe mais que o engenheiro, mas não é engenheiro. Então ser sacerdote é a mesma coisa, Marcos, Luciano. Não te parece que tem que ter toda essa caminhada? Quer dizer, tu tem que ser reconhecido por uma instituição, no caso, reconhecido pelo MEC, que pode outorgar o diploma para alguém para engenheiro, para ser engenheiro, um profissional da engenharia. Antes de falar disso, Marcelo, a questão dos cruzamentos, né? Acho que cruzamento é quando o médium tem a disponibilidade ou a possibilidade de beber na própria fonte a energia, né? Isso aí está lá, né? Talvez o correto, né, fosse que as nossas cerimônias religiosas não fossem feitas, né, em casas, né, mas que fossem normalmente feitas na natureza. Acho que essa é a essência da Umbanda. Como isso não pode ser, né, como não se pode fazer talvez toda semana, né, uma sessão na mata, ou na praia, ou na calunga, ou qualquer outro sítio sagrado, você acaba, né, fazendo dentro do terreiro. Então eu entendo dessa forma. Sim, mas isso eu acho que é um problema social, né? Existem etapas, né? As pessoas não podem querer pular etapas, né? Para você estar preparado, efetivamente preparado, né, para assinar alguma coisa, você tem que ter cumprido várias etapas, né? E o cruzamento é uma delas. E outro ponto que tu comentaste, pessoal, é a questão dos trabalhos, né? E pego muito, né, aquilo que o Maurício fala, o cara vai lá no YouTube e vê como é que se faz uma oferenda para Oxalá, para Oxum, para um caboclo, para um Exu, né, já sai fazendo, né? Até que ponto isso, né, essa falta de preparo, né, até que ponto esse não estar autorizado, né, pela espiritualidade para fazer um trabalho, até que ponto isso pode reverter de forma negativa essa pessoa? Cedo ou tarde isso acaba sendo danoso para aquela pessoa, causa um dano. Eu já vi muitos casos, a gente já viu muito esse filme, a pessoa vai numa terreira, desenvolve lá, fica lá 3 meses, ou já manifestou lá, saracoteou um pouquinho, já abre o seu terreiro. Já vi muito disso aí. Aí eu lembro uma frase do saudoso Pai Adão de Xangô, quando fulano vai abrir um terreiro, ele dizia, mas com que roupa? Quer dizer, o cara não tem preparo nenhum e já está se arvorando a ser dirigente. Então é muito perigoso, traz dano sim. Interessante, essas pessoas não conseguem se manter, não sustenta a egrégora da instituição, porque ela não tem subsídios, ela não tem a estrutura para se manter em pé. Acaba fechando, acaba acontecendo um monte de coisa. Então tem que ter outorga, tem que passar essas etapas que tu colocaste muito bem. É toda uma caminhada, é toda uma preparação. E como diz o pai José de Angola, a árvore que cresce muito rápido não cria raízes. Nós precisamos nos estruturar a longo prazo. Todos nós aqui estamos ainda num processo de desenvolvimento. É necessário isso. Imagina dizer, não, eu sei o suficiente, mas que sabe o suficiente? Não tem como saber o suficiente. Nós estamos sempre buscando, nos ressignificando, aprendendo e desenvolvendo. Esse dinamismo é do cosmos, é da natureza e da natureza humana também. Muito bem, eu quero só fazer aqui uma pequena leitura sobre como é que é visto o orixá Oxóssi, né?
Em algumas nações, entre elas no Candomblé, seu dia é a quinta-feira. Para nós, no Batuque, nós temos dois dias importantes consagrados ao Odé e Otim, que é a segunda-feira e a sexta. Oxóssi, podemos dizer que é considerado uma divindade da caça, senhor da floresta e de todos os seres que nela habitam, orixá da fartura e da riqueza. Atualmente, o culto ao Oxóssi está praticamente esquecido em África, mas é bastante difundido no Brasil, em Cuba e em outros países da América, onde a cultura iorubá prevaleceu. Isto deve-se ao fato da cidade de Queto, do qual ele é considerado rei, ter sido destruída quase que por completo em meados do século XVIII, e seus habitantes, muitos consagrados ao Oxóssi, serem vendidos como escravos para o Brasil e Antilhas. Este fato possibilitou o renascimento do Queto, mas não como Estado, mas como importante nação religiosa do Candomblé. Inclusive, nós sabemos que as duas mais famosas é Queto e Angola, né? Então, Queto é uma nação muito forte dentro do Candomblé. Oxóssi é rei de Queto, segundo diz, de origem da dinastia. A Oxóssi são conferidos os títulos de Alaqueto, ou seja, rei e senhor de Queto. E também Onilé, o dono da terra, pois em África cabia o caçador descobrir o local ideal para instalar uma aldeia, tornando-se assim o primeiro ocupante do lugar, com autoridade sobre os futuros habitantes. Na história da humanidade, Oxóssi cumpre um papel civilizador importante, pois na condição de caçador representa as formas mais arcaicas de sobrevivência humana e a própria busca incessante do homem por mecanismos que lhe possibilite a sobreviver no espaço da natureza e impor a sua marca no mundo desconhecido. A coleta e a caça são formas primitivas de busca de alimentos. São os domínios de Oxóssi, o orixá que representa aquilo que há de mais antigo na existência humana, a luta pela sobrevivência. Oxóssi é o orixá da fartura e da alimentação, aquele que aprende a dominar os perigos da mata e vai em busca da caça para alimentar a tribo. Mais do que isso, Oxóssi representa o domínio da cultura, entendendo a flecha como utensílio cultural, visto que adquire significados sociais, mágicos e religiosos sobre a natureza. A astúcia, inteligência e cautela são os atributos de Oxóssi, pois, como revela a sua história, esse caçador possui uma única flecha, portanto não pode errar a presa. Jamais erra. Oxóssi é o melhor naquilo que faz e está permanentemente em busca de perfeição. Em África, os caçadores, que geralmente são os únicos na aldeia que possuem as armas, têm a função de salvar a tribo. São chamados de Oxô, que significa guardião, e uma expressão que está diretamente ligada ao Oxóssi. Oxóssi também foi um Oxó, mas foi um guardião especial, pois salvou seu povo do terrível pássaro de Ami, das Ami Xorongá. Aí vai, né? Mas é importante falar um pouquinho das características dos filhos de Oxóssi, porque nós sabemos que Oxóssi realmente está ligado à fartura, né? Ao alimento. Mas não é só o alimento da carne, né? do corpo físico, é o alimento do espírito. É um orixá que instiga a busca do conhecimento, a busca do saber. Então vamos às características, assim, de forma genérica, dos filhos de Oxóssi. Os filhos de Oxóssi são pessoas de aparência calma, que podem manter a mesma expressão quando alegres ou aborrecidos, do tipo que não exterioriza suas emoções, mas não são de forma alguma pessoas insensíveis, só preferem guardar os sentimentos para si. São pessoas que podem parecer arrogantes e prepotentes, e às vezes são. Na realidade, os filhos de Oxóssi são desconfiados, cautelosos, inteligentes e atentos. Selecionam muito bem as amizades, pois possuem grande dificuldade em confiar nas pessoas. Apesar de não confiarem, são pessoas altamente confiáveis, das quais não se teme deslealdade. São incapazes de trair até um inimigo. Magoam-se com pequenas coisas e quando terminam sua amizade é para sempre. São do tipo que ouvem conselhos com atenção, respeitam a opinião de todos, mas sempre fazem o que quer. Como estratégia, acabam por fazer prevalecer a sua opinião, agradando e muitas vezes agradando a todos. O biotipo dos filhos de Oxóssi muitas vezes pode ser altos e magros, possui facilidade para se mover, mesmo entre os obstáculos. O seu andar possui leveza e elegância. A sua presença é sempre notada, mesmo quando não façam nada para isso acontecer.
Os filhos de Oxóssi gostam da solidão, isolam-se, ficam à espreita, observando atentamente tudo que se passa à sua volta. Curiosos, percebem as coisas com rapidez. São introvertidos e discretos, vaidosos, distraídos, mas prestativos. Comportamento típico de um caçador, provedor do seu povo. Eu sempre uso, Maurício e Marcos Luciano, essa consideração sobre Oxóssi aos filhos. Né? Imagina uma pessoa que vai caçar um leão, né? Ou até mesmo um búfalo, em campo aberto ou um lugar mais difícil. O nível de concentração, o silêncio que tem que fazer, a espera, a paciência para o ataque ser efetivado com êxito, né? Sendo eficaz. Essa pessoa ela tem que ser realmente muito especial, porque ela precisa de um grande preparo físico e psicológico, ela precisa conhecer realmente o manuseio das armas, como também a geografia. Né? Então é alguém que tem que ter paciência e o momento certo para fazer o ataque. Então trata-se de algo assim realmente de muita técnica, né? De muito preparo para ser um caçador. É interessante essa colocação, pessoal, porque diferente dos filhos de Ogum, né, o Oxóssi é concentrado, ele é silencioso, né? Eu admiro muito os filhos de Oxóssi, eu tenho uma admiração muito grande por essa paciência, essa concentração naquilo que vai fazer, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, eu já faço meu estardalhaço e às vezes quero impor a maneira de fazer por uma questão de pressa e talvez achando que seja mais prático. E é por isso que eu observo muito os filhos de Oxóssi e aprendo muito com os filhos desse lindo e belo orixá. E aqui tem uma explicação, quando se fala de Odé é um título, né? Porque tradicionalmente é Oxóssi. Odé é o nome primitivo de Oxóssi, considerado divindade dos caçadores, com esse nome cultuado nos Xangôs do Pernambuco, principalmente, onde é secretizado como São Miguel. Mas é um título que é dado ao Oxóssi pela sua grande capacidade enquanto caçador. Odé significa o caçador que é ligado à ancestralidade, por isso conhece a magia, como também o uso das armas. O que arô, o que é saudação de Oxóssi, o que é aquele que grita. Arô, título civil de honra entre as autoridades civis, quer dizer, aquele que grita com honradez. O que arô, aquele que fala alto, que retumba com muita honradez. Otim, para os africanos, é um tipo de Oxóssi, porém feminino, que veste azul, usa capanga e lança, vive no mato a caçar, sendo muito amiga de Ogum. Come qualquer caça, mas prefere o búfalo. Otim quer dizer o rio que corre entre Lyon e o distrito de Oxum, na região de Ibadan, na Nigéria, África. Então veja que Otim também é citado como uma manifestação feminina de Oxóssi, como a contraparte feminina do Oxóssi, caçador tanto quanto, porém na sua roupagem feminina, que usa inclusive o azul. Eu me corrija se eu estiver errado, mas aqui no sul que se cultua mais o orixá Otim, né? Muito pouco tu ouve falar assim, né, nas outras nações de São Paulo para cima. Então para nós aqui é mais comum a nossa realidade, né? Então tu ouve muito pouco. Assim como aqui no sul a gente ouve muito pouco falar de outros orixás, né? Se o senhor me permite, pessoal, antes eu queria só mandar um abraço aí pro pessoal que está acompanhando a live da Voz da Umbanda. A gente está transmitindo ao vivo na nossa fanpage do Umbandeiros. O pessoal que está comentando aqui, a Ione, ela disse também, ela pegou aquela parte que não estava o áudio, ela disse, pena que não deu para ouvir, mas o programa está muito bom. A Raquel também está acompanhando a gente, a Raquel Felipeto, né? Imagina. Quem mais? O Sandro Belon também, Stella Valar. Muito obrigado por estarem acompanhando aí, e qualquer coisa vão comentando aí que a gente está à disposição. Muito obrigado mesmo, é bom saber que o pessoal está gostando aí do programa.
Muito bem, vou pedir para o Diego listar mais uma vez os nossos apoiadores, colocar uma corimba, agora vou homenagear o Maurício que está aqui com a corimba de Ogum. E, por favor, ao Boquês e a Jaqueline sinalize se estiver no ar, que nós queremos que o programa fique, né, redondinho, para que as pessoas não fiquem depois nos... Também no grupo da ITU, alguém está falando alguma coisa. Muito bem, estamos de volta, espero que o sinal esteja bom para nós podemos dar continuidade ao programa. Então eu vou ler aqui, segundo o Molubá, algumas coisas de Oxóssi, mas agora na Umbanda. A leitura, as considerações pertinentes do mestre Molubá sobre Oxóssi na Umbanda. Aí ele diz assim: Oxóssi, ou Odé, o caçador, manifesta-se no plano físico pela fauna e flora do planeta. É o pulmão do universo, incessante distribuidor de substâncias gasosas, supre magnificamente todas as espécies de vida e gerencia, inclusive, todos os fenômenos osmotatismo, uma palavra diferente, ditos e conhecidos por espontâneos da natureza. Comparece no plano emocional dos seres humanos com acentuada característica de afetividade, cooperação, companheirismo e certo grau de aventura e franca liberalidade. Aqui só fazer uma pequena uma nota de rodapé. Se tem um arquétipo que gosta de liberdade, é os filhos de Oxóssi. Esses não têm cerca, não tem nada que os prenda, né? Eles são extremamente independentes em relação à sua liberdade. Saem de casa cedo, eles têm uma vida muito nômade, inclusive. Mas é a sua natureza. Seus filhos, os filhos de Oxóssi, dão ótimos artistas, seja qual for o segmento da arte, escolhido em virtude da latente sensibilidade e inteligência. No plano mental, descortinam inventos, sistemas e estilos engenhosos, admiráveis, de quase impossível enquadramento lógico ou sensata previsão de solução ou acabamento do problema, fruto de sua capacidade intuitiva. Eu diria mais, eles têm uma mente muito plástica, os filhos de Oxóssi. Eles têm uma relação muito próxima, inclusive, com o Iemanjá, do qual se atribui a filiação, que o Iemanjá seria a mãe do seu dileto filho Oxóssi. Essa plasticidade artística, de qual pertence muito ao arquétipo de Iemanjá, Oxóssi parece que herdou de Iemanjá essa característica interessante de lidar bem com a estética. Os filhos de Oxóssi, Otim, têm uma relação muito sensível, muito elegante com a arte e com a estética. As obrigações concentradas aos ritos iniciáticos do orixá podem ser efetuadas de março a novembro. Porém, a sua festa maior acontece no dia 20 de janeiro, momento de festividade em todo o território brasileiro. Os festejos dedicados ao Oxóssi são muito concorridos por diversos motivos, entre os quais destacamos o início do ano religioso, a própria comemoração, em que há uma natural e contagiante alegria, com o templo enfeitado de bandeirolas coloridas em que se destaca a cor verde, o chão do terreiro coberto de folhas, o peji cheio de flores e galhos de árvores presos às paredes, recebendo um perfume silvestre. Frente ao peji, vários cestos de alguidares cheios de frutas diversas, que serão distribuídas generosamente aos participantes e convidados. E comparece também as almas de caboclos, pretos velhos e boiadeiros que baixam, não só para abençoar os filhos de fé, mas ainda para saravar o grande caçador. Essa é a tônica de uma reunião comemorativa. Os caboclos e boiadeiros, em algumas casas, vêm paramentados com cocares coloridos, vistosos, gibões e chapéus de couro, munidos de arco, flechas e tacapes, além de corda de laçar boi, chibata, etc. Iniciativa dos médios, cujo feito é agradar seus guias protetores, almas simples, amigas e benfazejas. E então ouve-se por muito tempo cânticos repentes, sotaques cheios de espontaneidade, graciosos e de muita alegria. Durante o rito serve-se garapas, licores e principalmente o tradicional aluá. Os cânticos, pontos cantados, falam como sempre da lua, das estrelas, dos rios, das matas,
do cavalo baio, da fazenda, do capataz e do roçado. Entre tantas recordações sempre chegam participantes chamadas de advertência e orientação para o dia a dia. As danças se processam o tempo todo nas reuniões. Assim desfilam nos terreiros sete flechas, cobras corais, caboclo arruda, sete encruzilhadas, o birajara, rompe-mato, tupinambá, jurema, jupira, pena dourada, viramundo, jaciara, arranca-toco, serra azul, e valorosos boiadeiros, entre outros, Serra Nova, Capineiro, Sete Laços, Serra Negra, Sete Léguas, Zé Mineiro, João Boiadeiro e tantos outros trabalhadores que acorrem prestos à tradicional comemoração para festejarem no plano físico e astral o patrono das matas e do reino animal, o excelso protetor da vida, assim como o seu irmão, o sangue, que se faz presente no planeta através do elemento ar e das plantas e raízes. Então vejo uma relação também muito próxima, interessante como o Morubá traz, e muito pertinente no candomblé, como no batuque se reconhece, a irmandade, a afinidade, a compatibilidade, parceria entre o Sanhe e o próprio Odé, o próprio Oxóssi. Porque quando nós adentramos na mata, nas florestas, nós também nos deparamos com a energia do próprio Sanhe, que é folha, né, raízes, está ali através na macaia, muito presente a sua egrégora, a sua energia. E todas as entidades, espíritos, os próprios seres, né, os elementais que se fazem presentes nesse sítio sagrado, tanto de Oxóssi como também de Ossanhe. Então nós estamos aqui no programa Voz da Umbanda tratando hoje do assunto Oxóssi, Odé, já como padroeiro do Rio de Janeiro. Aqui 20 de janeiro é feriado na cidade do Rio de Janeiro, e para nós umbandistas representa, através do sincretismo, o dia de Oxóssi, e no batuque, dia de Odé. Marcos Luciano de Oxalá, tu ia dar um aviso? Pai Saul, eu recebi há pouco uma mensagem do Edson de Oxalá falando a respeito do Reino dos Orixás. É um assunto que recorrentemente nós tratamos aqui, mas vale a pena lembrar a todos. Parece que algumas pessoas foram fazer algumas entregas lá, algumas oferendas, e o reino está bem sujo. Né? Esse é o termo que o pessoal quer utilizar. Vale lembrar aos nossos ouvintes o seguinte, né? A limpeza do reino dos orixás, ela é feita pelos médiuns da Casa Branca. Né? E nós fazemos essa limpeza mensalmente. Né? No último sábado de cada mês, no período da manhã, né, normalmente por volta de 8 horas, nós estamos lá para fazer a limpeza. Né? Como é um trabalho voluntário, né, e muitas pessoas têm compromisso no final de semana, nós não conseguimos ter uma frequência menor, né, do que uma frequência mensal. Então, eventualmente, né, dependendo do período do mês, né, o acúmulo, né, das entregas lá ele acaba se tornando grande. Seria importante, isso já foi tentado outras vezes, né, que outras casas também pudessem participar, né, desse processo de limpeza. Se nós pensarmos, né, numa limpeza mensal, são 12 limpezas no ano. Né? Se nós tivéssemos 2 casas, né, nem vou querer 10 casas, 20 casas, em 2 casas, né, nós iríamos 6 vezes ao ano no Reino dos Orixás fazer a limpeza. E a limpeza ela é um processo que, existindo lá 7 ou 8 pessoas, né, ela leva em torno aí de 2 a 3 horas, dependendo do volume de entrega, dependendo, né, se é necessário ou não fazer uma roçada. Né. O que nós gostaríamos é que mais pessoas, né, pudessem participar, né, dessa equipe de limpeza. Então eu aproveito a oportunidade agora, no próximo sábado, dia 28, né, às 8 horas da manhã, nós estaremos lá fazendo a limpeza do Reino dos Orixás, que é algo que é uma grande conquista da Associação de Umbanda. Né? Imaginem vocês, se não existisse o reino, tudo que está lá estaria nas ruas da nossa cidade. Então, a importância do reino ela é fundamental. Além disso, né, a mesma equipe da Casa Branca, que faz a limpeza do reino, faz hoje também a manutenção, né, da Praça Lauro de Oxum, que era feita pela Prefeitura Municipal e agora não é feito mais. Né? Então nós temos 2 locais na cidade aí que demandam, né, um certo tempo, um certo trabalho. Então nós gostaríamos de poder contar, né, com
com outras pessoas, né, de outras casas, né, que outros dirigentes também pudessem criar, né, na sua casa uma equipe de limpeza. Uma equipe de limpeza, eu falo aí, em 5, 6, 8 pessoas no máximo, né, que pudéssemos auxiliar nesse processo, para que, quem sabe, né, talvez pudéssemos reduzir a periodicidade de limpeza, né, e talvez tentar deixar aquele local, né, menos sujo. Embora nós tenhamos falado isso, né, pessoal, constantemente, até cansa de falar, né, mas infelizmente é algo recorrente. Bem, na verdade, esse ano estará completando 16 anos ininterruptos também de manutenção no Santuário Ecológico Reino dos Orixás. Essa é a definição reconhecida pelo Poder Público, né, o nome do local desse santuário. É muito importante que nós façamos, né, essa manutenção, porque ele tem um significado muito importante para a nossa religião aqui em Caxias do Sul. Segundo o policiamento ambiental, que a Patran falou em alto bom tom na Câmara de Vereadores, que 70% era mais ou menos o que eles consideravam que tinha saído das vias urbanas para ir para o Reino dos Orixás. O que é menos poluição visual e menos agressão àquelas pessoas que são de outros credos. Então ficou um lugar, assim, exatamente como alguns brincam de despachódromo, para as pessoas realizarem suas oferendas e tirarem das casas e colocarem lá. Só que essa manutenção ela é extremamente cansativa para os médios que fazem parte da Casa Branca. São 16 anos, nós tivemos, claro, outras participações, mas nesses 16 anos foram muito pequenas a participação de outras casas. Nós gostaríamos que outros se aderissem, né, a esse movimento de manutenção, até porque nós somos cobrados pelas próprias pessoas que residem ali perto, às vezes reclamam que tem mau cheiro, que ouvem barulho de aves e tudo mais, que estão sacrificando. Não era essa a ideia, mas o que nós queremos é não criar nenhum impasse com as pessoas que residem ali e tornar aquele lugar, quem sabe, no futuro até um ponto de referência, né, turístico, mas para isso requer um investimento, tem que fazer benfeitorias e também essa manutenção, porque uma pessoa vai lá olhar, ver aves lá que foram sacrificadas, bebidas, plásticos, oferendas dos mais variados tipos, isso causa uma má impressão. Então nós estamos aí lutando muito para manter aquele espaço asseado, em condições, até porque trata-se de um sítio sagrado. Mas para isso, colocou muito bem o Márcio Luciano, nós precisamos que outras pessoas venham aderir a esse movimento de manutenção. Como também no Monumento ao Orixá Ogum. Claro que de proporção menor, mas tem que cortar grama, tem que cuidar, porque as pessoas ainda insistem em fazer despacho lá. Não é o que gostaríamos, mas não tem como evitar. E um ponto importante em relação a Reino dos Orixás é que nós temos percebido, no último ano principalmente, o volume muito grande de entregas, né, que tem sido feito na parte superior, né, que é ali na entrada. Né, praticamente ali é mais um estacionamento, né, e a gente tem percebido muita entrega aí. Né, o ideal seria que as pessoas fossem fazer as entregas, né, descessem a escada e fossem fazer as entregas na parte lá inferior do reino. Até entendo, eventualmente, né, que aquela escada ela é bastante íngreme, né, e sem corrimão, talvez para algumas pessoas possa parecer perigoso. Mas o ideal é que as pessoas pudessem fazer as entregas lá na parte inferior. Lembrando que normalmente a cada sábado, né, que nós vamos lá fazer a limpeza, não sai menos lá de 200 a 250 quilos de material, né, que nós retiramos de lá. Então, é um trabalho importante, né, e é um trabalho necessário, precisa da colaboração de todos. Deixa eu te perguntar, Marcos, pela tua vivência, tu é assíduo nessa manutenção, um dos que é mais assíduo lá, tem percebido aumento na demanda de oferendas e enfim, despachos? Não. Eu acho que em termos de demanda, acho que as oferendas, o volume eu acho que permanece razoavelmente o mesmo. Né? É a localização deles. Né? Ultimamente eles têm se localizado na parte superior aqui. Né? Nós temos encontrado talvez muito mais oferendas aqui na parte de cima, né, que é onde fica de frente para a rua, né, do que na parte lá inferior, próximo ao riacho. Né?
embora na parte lá inferior, próximo ao riacho, nós temos que subir toda a escada com as oferendas também, que não é fácil, né? Mas na parte de cima aqui fica muito, né, agride muito, né, a visão das pessoas que passam na rua. Então eu acho que em termos de volume, varia talvez um pouco, né, questão de final de ano, né, algumas entregas a mais, mas não tem alterado muito, não percebo isso. Mas por esse dado que tu traz aí, quantificando 250 quilos, é um quarto de uma tonelada. É ter peso, não é, Maurício? Olha o karma do Marcos. E aí, no início do programa, nós estávamos falando sobre as naturezas, sobre os trabalhos nas naturezas, os cruzamentos, o respeito que se precisa ter com os locais, com as forças, com as potências que ali estão. E aí, os irmãos não conseguem entender que não é só depositar, né? Tem coisa que não vai se desfazer, né? Outra, que nem o Marcos falou, fica ali na entrada do Reino dos Orixás, é uma parte de acesso. Começa a arriar os trabalhos ali, já cria uma má impressão com os vizinhos, com o pessoal, os transeuntes ali. Mau cheiro também. Eu acho que está faltando um pouquinho de bom senso, né? Na verdade, está faltando entender um pouquinho mais o que é religião, né? E se interessar em entender mais o que é feita a religião, né? Eu acho que esse tipo de colaboração deveria ser massiva, né? Tem um mistério ali, Maurício, todos que estão aqui, a Jéssica e o Diego e mais os nossos internautas, tem um mistério ali no reino que a gente está tentando, nesses 16 anos, resolver esse enigma e não conseguimos ainda. Qual é a casa que faz os despachos ali? Nós não descobrimos ainda. Porque deve ser só uma, porque todos os que nós perguntamos ninguém faz, ninguém usa. Tu fala, não, eu não uso o reino, eu não vou lá porque eu não uso. Praticamente todos os que eu perguntei ninguém usa. Então deve ser uma casa só que faz essas 250 toneladas de... que nós aqui usamos, não é 250 quilos. Não é nós que largamos 250 quilos de oferenda. Então temos que descobrir qual é a casa que usa. Já que a vez tocou no ponto, eu estava sendo mais gentil, então vou ser um pouco mais contundente, afinal de eu cheguei agora. Por incrível que pareça, o maior volume de animais está aqui na parte superior, né, na parte de frente para a rua. É incrível isso, né, mas na parte de baixo, nós chamamos de baixo, né, pelo declive que tem lá, o volume talvez 10% dos animais estejam lá embaixo e 90% dos animais estejam aqui em cima, quando eles não estão pendurados nas árvores lá, inclusive. Né? É coisa assim, chega a ser macabra em algum momento. E eu gostaria até de aproveitar e fazer um apelo às pessoas que vão lá. A pessoa vai lá, faz a sua oferenda tranquilo, mas não joga, por favor, não joga saco e sacolinha plástica naquele barranco lá. A pessoa está lá em cima e joga no barranco, aí depois vai ter que estar escalando o barranco para lá recolher o copo, a sacola plástica, o saco, sabe? É uma falta de bom senso. É uma falta de bom senso incrível. Então, se as pessoas pudessem auxiliar um pouco, né? Se for lá, levou oferenda, leva a sacolinha plástica para casa de volta também. Né? Então, são coisas simples que talvez pudesse facilitar um pouco o nosso trabalho. É tão gritante isso aí que você está falando. Eu vou fazer uma comparação, talvez vai parecer tanto bizarra e desproporcional, mas eu acho que cabe, eu acho que nós temos que ser ousados. As pessoas levam seus cachorrinhos e levam uma sacolinha para juntar o cocô. Não é? Agora lá no reino virou um grande latrina, onde todo mundo larga as coisas e não juntam, não procuram fazer a manutenção. Claro, alguém vai fazer. Eles encontram lá o reino em condições, limpo, e aí começam a poluir de novo. Então, se vamos seguir o exemplo dessas pessoas que receberam advertências e pessoas que se educaram, muitas vezes já eram educadas, vão com o cachorrinho no local, ele faz ali o seu cocô, eles juntam, botam na sacolinha e despejam. Esse é o certo. E penso que no reino dos orixás, salvo as diferenças, eu não estou considerando de forma alguma entidades, né? Não estou tornando elas menos expressivas do que são, mas o ato em si poderia ser feito de forma semelhante, não acha, Maurício? Eu não sei se no último programa que eu estive aqui, pessoal, eu comentei algo a respeito, lá na imagem de Iemanjá, eu acho que é em Areias Brancas, eu acho que é em Areias Brancas,
Eu tenho uma colega de trabalho, ela é evangélica, e a gente conversa muito sobre religião. É uma das poucas evangélicas que eu consigo falar sobre religião abertamente, sabendo que eu sou um bandista. E ela ficou preocupada, porque ela, chegando lá, próxima imagem, ela sentiu um mau cheiro e muita coisa depositada, coisa podre e tudo. E ela, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, ela me olhou e perguntou, ela me olhou e me afirmou assim, ó, ah, Maurício, Iemanjá não aceita isso aí, né? Não é isso que ela quer receber, né? Carne podre, sujeira, mau cheiro. É para isso que serve a oferenda? Eu digo, não, lógico que não. Eu expliquei para ela, ela disse, pois é, tu vê, porque Iemanjá me parece que é uma senhora muito respeitosa e formosa, né, e que gosta de perfumes e tudo. Poxa, uma evangélica me falou isso. Daí tem o meu irmão de religião que vai lá e aí um bife lá para ir na estátua de Iemanjá, né, e deixa lá, e deixa galo, e deixa tudo lá, semanas e meses. Se alguém não vai lá fazer essa manutenção, vai ficar lá, né? É um local de passeio público, né? E aí, e da mesma forma o reino dos orixás. Poxa, que orixá que recebe sacolinha plástica, o Marcos, sabe? Né? Ou copo, né? Qual orixá que bebe em copo, pai Saul? O senhor saberia me dizer? Falta mesmo de conhecimento, de bom senso, falta de respeito. Na verdade, é falta de respeito com aquilo que se está fazendo. Eu acho assim, ó, me perguntaram, essa mesma pessoa me perguntou se realmente existe pessoas na Umbanda que fazem o mal, né? Eu disse, olha, pode existir pessoas que fazem o mal, mas não é a Umbanda, né? Porque a Umbanda é uma religião e toda religião faz o bem, né? Se aquilo que te faz bem em algum momento em que tu passou a fase da tua vida ou alguma coisa e por A ou B tu teve que abandonar ou teve algum problema e aquilo passa a te fazer mal, jamais foi bem. Isso não é religião. Isso que estão fazendo no reino dos orixás e no monumento algum e em outros locais da natureza, isso não tem a ver com as religiões. Isso não é bem, isso não está cultuando o orixá, não está respeitando a essência do orixá, não está respeitando aquela natureza ao qual a gente precisa para buscar energia e conseguir desenvolver os nossos trabalhos, né? Isso jamais é religião. Me desculpa, assim, pode ofender quem ofender, mas é como o senhor falou, está largando lixo, tá usando o reino dos orixás e as outras naturezas como latrina, não está cultuando ninguém, não está homenageando ninguém, não está acendendo a energia que precisa, sabe? Poxa, é um pouquinho de consciência. E eu vou pedir para quem está ouvindo ajudar também a divulgar, dia 28, né, Marcos? Dia 28. Dia 28 às 8 da manhã. Isso, 28 às 8 da manhã. Vamos ver se a gente consegue mais pessoas para esse agora dia 28 e para a próxima vez também para o Reino dos Orixás. Vou lançar lá na fanpage também, divulgando, pedindo a colaboração, convocando os irmãos aí. A gente precisa conseguir isso. Não é possível que, como o senhor falou, deve ter uma casa só então que faz, porque se ninguém está fazendo, usando o Reino dos Orixás, é um absurdo essa quantidade de lixo, né? Desculpa para quem se ofende, mas é lixo no final, fica lixo, é falta de bom senso, né? Assim como eu tive numa cachoeira outra vez para fazer, tinha dúzias de alguidares dentro da cachoeira, os pratos, as louças dos assentamentos, tudo depositado lá dentro da cachoeira. Cara, vai despachar, faz outra coisa, sabe? E aí como é que eu entro lá na cachoeira? Como é que eu vou fazer o trabalho lá? Sabe? E os banhistas? E o pessoal que está ali, que não é de religião, que quer acessar aquela área, sabe, se corta um pé, alguma coisa, cara, é um absurdo, é muita falta de bom senso. Tá na hora de começar a remodelar a mentalidade. Gente, o tempo está passando, a gente precisa evoluir. Vamos esperar quando? Para a evolução? Para a próxima? A próxima pode ser tarde. Coisa importante também, Maurício, fazer um cálculo. A associação tem cadastrados 256 terreiros. Cadastrados, porque existe um número muito grande de inadimplência. Tem um cadastro, mas não se ouve mais, não busca um alvará e tal.
nós entregamos em média de 25% a 30% de alvarás ao ano desse volume. Agora, tu imagina se um terreiro, nós somos 12 limpezas ao ano, se um terreiro fizesse, não uma vez por ano o meu terreiro vai ser o mês de agosto, fizesse um calendário, um cronograma de atividades. Nós, da Casa Branca, teríamos só um mês para fazer durante o ano, mas nós fizemos, os médios aqui fazem durante os 12 meses. Então sobrecarrega. Então, se houvesse esse comprometimento, houvesse essa responsabilidade e essa parceria por parte das outras casas, seria muito fácil. Uma limpeza por ano seria. Uma limpeza por ano seria o necessário e não sobrecarregaria a nossa casa. Se fosse 2 terreiros por mês, mais fácil. Se fosse 3 terreiros por mês, em 1 hora resolveria o assunto. Pai Saul, ali na live, a Tânia está perguntando qual é a possibilidade de se instalar câmeras ali no Reino dos Orixás. Será que a gente consegue isso? Nenhuma possibilidade, porque roubam. Esse é outro problema, porque não tem policiamento, não tem fiscalização ali, o que possa dar proteção a essas câmeras. Eles roubam e para nós colocar um vigilante é onerar demais a Associação de Umbanda Caxias. Tem um aspecto do vandalismo, não, disso. Não sei se soubesse, roubaram o portão. Né? Roubaram o portão. Tinha uma placa, né, que explicava o local, foi lá, foi arrebentada. Né? Tem depósito de material de construção civil. Você vai lá, você encontra lixo hospitalar. Você vai lá, você encontra sacola com fralda de criança. Né? Então, já tem a falta de colaboração, né, dos nossos irmãos de religião. Mas também existe um outro aspecto de vandalismo, né, de pessoas que efetivamente não querem aquele local, que ele funcione da forma como ele funciona. Mas aí, né, Marcos, tem outra questão, né? Como é que a gente vai reclamar da falta de aceitação da comunidade, né? Como é que eles vão nos abraçar se a gente não consegue manter, né, a limpeza, a organização? Que nem tu disse, tem cabrito, tem tudo ali que arria ali na beira da estrada, não é para estar ali, tem um local lá reservado para isso, né? É uma falta de respeito, né? Então, se nós não conseguimos nos respeitar e respeitar as nossas práticas, né? Como é que a comunidade vai nos abraçar, né? De que maneira que a gente vai conseguir convencer que são boas práticas, né? Tem um fato, não sei se eu já comentei aqui no rádio, talvez sim. Quando eu iniciei, né, auxiliar o pessoal na limpeza lá, na época, algumas vezes o seu Vitalino de Oxum, participou da limpeza. Tipo, mas seu Vitalino tem uma empresa, dá para colocar um latão aqui para o pessoal, né, colocar ao menos o lixo, né? Disse, não adianta, já colocamos o latão, botamos corrente, o pessoal levou o latão, a corrente e tudo. Né? Então são coisas desse tipo que a gente tem que trabalhar, mas faz parte, né? Faz parte do processo. Embora eu acho também que o poder público de Caxias do Sul tem uma responsabilidade, né? Ele se omite dessa responsabilidade também. Né? Aquela área é uma área pública. Né? Então, por consequência, a Prefeitura de Caxias do Sul também, ela deveria, né, nos dar esse apoio. E passaram-se muitas gestões, algumas até em alguns momentos nos auxiliaram, né? Mas falta um efetivo apoio também do poder público. É até cômodo da minha parte falar a respeito também, Marcos, porque na verdade a nossa casa foi ajudar 2 vezes na limpeza do Reino dos Orixás ao longo dos tempos. De todo esse tempo que a gente é militante da religião e associado à associação também, nós somos apenas 2 vezes, tá? Então ficar dizendo, o Maurício está lá discursando, mas também, né? Mas assim, teve uma estatística que tem mais de 300, 500 casas, né, na cidade. Acredito que dessas 500, vamos dizer que, 10%, será que não usa o Reino dos Orixás? Não dá para dar uma forcinha e ir lá dar arrumar um tempo, como tu falou, um sábado por mês, sabe? Daqui a pouco o pessoal da Casa Branca vai voltar lá daqui a 2 anos, entendeu? Se a gente se organizasse, se realmente o pessoal militasse em prol da religião, tá? Não vamos levantar bandeira A, B ou C, porque não é assim que as coisas funcionam. Eu cansei de falar em eventos aí que me perguntam, mas tu participa de tal lugar, tu vai lá com o pai fulano,
Cara, eu vou aonde a Umbanda me chamar. Onde a Umbanda me chamar, eu vou. Eu sou um bandista, sabe? Eu tô pela Umbanda, não tem lugar que eu não vá frequentar, ou evento que eu não vá, se eu for convidado, eu vou estar lá, tá? Mas eu não estou levantando bandeira de ninguém. Agora, é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos entender que o reino dos orixás é importante. Se ficar esperando pelo poder público, cada vez menos apoio nós vamos ter, né? Então, cabe a nós, povo da religião, fazer alguma coisa com relação aos nossos meios, né? Importante também frisar que foram conquistas difíceis, que causou um trabalho muito grande de um grupo da associação para conquistar esses espaços. Essa parceria com o poder público, ela exigiu inúmeras reuniões e até que foi destinado um espaço para que nós escolhêssemos para ser o santuário ecológico do Reino dos Orixás. E nós sabíamos da responsabilidade que cairia sobre os ombros da Associação de Umbanda Caxias, enquanto instituição representativa do afro-umbandismo em Caxias do Sul, para fazer essa manutenção. Só nós não esperávamos que seria somente uma casa que ficaria responsável por toda essa manutenção. Assim como é o caso lá no Monumento ao Orixá Ogum. Mas o que eu quero frisar é que são conquistas importantes, que não é todas as cidades que conseguiram um espaço e um monumento, onde nesse monumento tem uma praça que recebe o nome de um babalorixá caxiense. Isso no Brasil é inédito. Então nós temos também que valorizar as nossas conquistas. Nós nos apoderamos desses espaços, mas é importante que possamos mantê-los com dignidade, com limpeza. E isso é a vitrine para quem quer conhecer a nossa religião. E eu não sei se para a comunidade aqui de Caxias e região isso não é evidente, essas conquistas, né, pessoal? Porque assim, para mim que eu estou no meio nas redes sociais da nossa religião, como eu disse, eu assisto vários canais e agora mesmo, enquanto nós estamos fazendo a live, tem mais 3 canais que eu assisto que também estão transmitindo ao vivo e divulgando conteúdo. E em vários deles eu vejo falar das nossas conquistas aqui de Caxias do Sul, né? Será que não caiu a ficha ainda para o pessoal de Caxias que tudo isso é em benefício da religião? Não é para o pai Saul, não é para o pai Carlos, não é para o Serginho, não é para o Maurício, não é para o A, B, ou C ou D, não, é para a religião, né? Tá faltando um pouquinho mesmo de parar de ostentar e desenhar na testa a palavra caridade, humildade e realmente usá-las de maneira verdadeira, né? Muita gente fala de ser humilde, ser caritativo e esquece de ser caritativo com o povo da religião, né? Aonde que nós vamos buscar isso, sabe? É um absurdo. Eu vou pedir para a Jéssica de Manjatá, eu não consigo enxergar, se o Maurício pudesse ler qual é a solicitação. A Luana, ela pergunta qual a possibilidade de virar uma obrigação para quem solicita o alvará que faça a limpeza uma vez por ano. Quem solicita o alvará da associação teria a obrigatoriedade, pelo menos uma vez por ano, buscar participar dessa limpeza. É uma boa ideia, mas não tem como a gente fiscalizar e exigir como que vamos, quando e como. Mas nós queremos é que as pessoas se comprometam, a associação impor isso, como fica algo até meio difícil assim para as pessoas entenderem. Tem pessoas que se ofendem quando fala do reino, porque dizem assim, mas eu não ocupo o reino. Eu já ouvi dezenas e dezenas de vezes essa fala, e que não utilizam o reino, que eles fazem em casa, que eles levam não sei aonde, tudo menos no reino. Mas o impressionante esse dado que o Marcos traz, mais de 250 quilos de despacho, de algum lugar vem, e eu acredito que não seja só de uma casa. É bem possível. Perdão, a ouvinte aí que falou é Lia, né? O nome dela. Desculpa pela... Lia que eu também uso óculos, então é... Pelo mal. Aqui também fala, no WhatsApp, o Gabriel também fala que embora ele trabalhe muitos sábados, ele vai tentar se organizar para eventualmente ajudar nas limpezas do Reino dos Orixás. A informação quem passou para ele foi a Aline, né? Ela passou aqui os dias, os horários, né, aqui no grupo da ETU,
do WhatsApp, da turma, da 7ª turma da Escola de Teologia Umbandista. Então o pessoal aqui também já está se organizando para tentar achar meios de chamar essa galera aí para participar mais na campanha de limpeza do Reino dos Orixás. Mas eu acho que seria interessante, pessoal. Eu sei que o pessoal se melindra, mas há de se pelo menos tentar aí de uma maneira talvez mais branda e solicitar que seja, né, que o pessoal que seja mais solícito quando vai renovar o alvará, podia dizer, ó, mês tal eu faço uma limpeza lá. Acho que ficaria melhor, até melhor também para os filhos da Casa Branca. Eu acho que cansa, né, pessoal? Todo mês, eu acho que é bem cansativo, né, Marcos? Maurício, se fossem 12 casas, nós iríamos lá uma vez no ano. É uma conta muito singela, né? Se fossem 12 casas da cidade, nós iríamos contribuir com 2 horas no ano, ou 3 horas no ano. Então vamos lá, Marcos. Então vamos levantar uma campanha agora aí. Nós vamos conseguir, acho que a gente consegue em Caxias, nós vamos conseguir 12 casas. Nós vamos achar 12 casas em Caxias. Se tiver o pessoal que está ouvindo aí, 11. Não, vamos 12, pai, para dar uma folguinha, tem férias, né? A gente precisa de férias para a equipe também, então vamos fazer assim, 12 casas nós vamos buscar. O pessoal aí da Umbandeiros, quem está curtindo a live aí também, vamos achar 12 casas. Eu acho que tem 12 casas, se eu não estou enganado, em Caxias, né? Só se eu não estiver enganado. O pessoal da Web Rádio também aí vai ajudar a gente a achar 12 casas. Eu acredito que tem, Marcos. Maurício, então, são 12 casas, 8 membros por casa. Não precisa mais do que isso. Né? Isso é um número suficiente para fazer a limpeza. Então, não é nem todo mundo da casa que precisa ir. Né? Então, se for assim, se a casa tiver lá 24 integrantes, né, que é um número pequeno, né, e essa casa fizer 3 equipes, você vai uma vez a cada 3 anos fazer a limpeza do reino. Então lá, quem tiver casa, vai lá depois na Umbandeiras e vai botar a hashtag Amo o Reino dos Orixás, tá? Hashtag Amo o Reino dos Orixás. Nós vamos achar 12 casas, Marcos. Isso aí agora é um compromisso que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir 12 casas aí, eu acredito que tem. Eu acredito que tem. Com 12 médiums, será que... Com 8 médiums, pessoal, acho que tem, né? Tem. Acho que a gente consegue. Casas... Hashtag Eu Amo o Reino dos Orixás. Vamos levantar essa aí e a gente vai conseguir. Outra coisa importante que eu quero pedir a divulgação também do Maurício, que eu sei que ele tem um canal que é muito assistido, é a 8ª turma de Teologia Umbandista, que nós queremos iniciar essa nova turma em maio. Então a Tânia Jobá, nós vamos fazer uma reunião junto com os outros do corpo docente, e o Maurício vai se inserir esse ano também com parte do corpo docente, trazer um tema para ser mais um professor na escola. Nós queremos, Maurício, em maio já começar a 8ª turma. Tem muitas pessoas que estão me pedindo para reservar enquanto aluno deste curso, mas nós queremos divulgar. Então, se tu no teu canal tu puderes divulgar, a partir de maio, nós vamos já oferecer o curso de Teologia Umbandista, formar a 8ª turma. Olha, eu recomendo. Eu não havia feito ainda desde o início. Agora, ano passado, eu fiz a 7ª turma. Eu fiquei empolgado mesmo com o curso. Todas as aulas foram interessantes. Em todas as aulas se aprende, né? Porque a gente, como o senhor falou no início do programa também, aqui é um constante aprendizado. Nenhum de nós sabe tudo, né? Também estou preparando um material muito bom, até eu quero mostrar para o senhor, vou disponibilizar para o senhor esse material, para realmente incitar as pessoas a falar no dia da aula e, sabe, bom, pode contar com a Rádio Umbandeiros, com a página do Umbandeiros, que isso aí a gente vai começar a veicular, já anotei aqui nas anotações. A Jéssica também já está compartilhando a hashtag ali do Reino dos Orixás, e a gente vai fazer a ETU esse ano. Vai faltar lugar, né, pessoal? Nós vamos lotar a sala de ETU esse ano. Que bom, Márcio. Então, começar a divulgar. Nós queremos cada vez mais qualificar o curso. O Marcos foi, inclusive, aluno também no curso, e ali ele teve uma revelação importante. Hoje está aí como médium, né, em Umbanda, militante. E aqui eu já recebo, já começou a dar frutos aí a campanha. Eu recebo aqui, vamos ver qual é a casa. Eu acho que é da Tatiana do Zé. Deixa eu ver se eu estou certo aqui.
Pode contar com nossa casa para a limpeza do reino dos Orixás. Me parece que é do José Cláudio da Tatiane, José Cláudio de Oxalá e Tatiane de Ança. Me dá um ok se é, se eu estou certo. Porque nós queremos realmente contar com 12 casas, como disse o Maurício, já é suficiente, porque aí nos ajuda muito. Tendo 12 casas comprometidas, nós ficaremos muito felizes. Então peço ao José Cláudio e a Tatiana se confirme aqui, através do WhatsApp, para mim não estar falando errado, acredito que seja. Pai Saul, a Ana Cristina também pediu para divulgar os cursos, né? Se o senhor vai fazer os cursos esse ano aí. Sim, será dado o curso de Exu e Pombagira. Isso, e a Tânia está dizendo ali na live também que quer levar a ETU para Passo Fundo, né? Ah, sim, isso é uma coisa boa. Então vocês todos terão que ir comigo a Passo Fundo, né? Viajar para dar este curso. Vai ser um prazer, né, pessoal? Então, vamos fazer essa campanha. Então, em maio, nós já queremos iniciar a 8ª turma de Teologia Umbandista. Estamos quase chegando a 10, né? Olha só. O pessoal da ETU aqui, no nosso grupo no Facebook, já está falando, mandando mensagem aqui. A Jaque, a Andréia também diz que já participaram da limpeza do reino dos orixás aí. É ETU, como é que ela diz? Praticando e aprendendo e limpando, né? A Jaqueline e a Andréia é o braço feminino, né, da limpeza do reino dos orixás. Mandar um abraço a elas, né, que tem participado, né, de forma bem ativa no processo de limpeza. Sobre a ITU, né, eu tenho um carinho muito especial, né, pessoal, né, comentou, né, um carinho muito especial pela ITU. Tive a oportunidade de participar da primeira turma, né, e efetivamente foi ali que conheci um pouco da Umbanda, né? Eu acho que eu era, os que lá estavam, eu era o mais leigo, né? Para não dizer o mais burro, né? Mas não, efetivamente eu não conhecia nada. Tinha participado de poucas sessões de Umbanda, né? E aprendi muito, né? Talvez, né? Ali comecei a aprender, né? Acho que a gente tem que entender a escola assim como um ponto de partida, né? Não é o ponto final, né? Você fazer o curso de Teologia Umbandista não é o fim do teu aprendizado, muito pelo contrário, né? Normalmente o curso ele nos motiva a buscar e aprender mais, né? Então eu acho que o modelo que a ITU utiliza é muito bom. Eu fico feliz, né, com o Maurício agora participando também, né? Ao longo do tempo os facilitadores têm se renovado, né, e sempre de uma forma positiva. Então eu fico muito feliz, pessoal, fico muito feliz. E aquilo que começou talvez com um embrião, né, com uma desconfiança, se Caxias do Sul comportaria, né, pelo seu aspecto cultural, uma escola de ideologia umbandista, sim, comporta, né, e agora com esse negócio da Tânia levar Passo Fundo, né,